Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Terça-feira, 15 de junho de 2021. Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês um balanço de como foi a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Terceira rodada que foi encerrada nesta segunda-feira com a vitória do Ferroviário por 1 a 0 sobre a equipe do Santa Cruz. Santa Cruz está mal nessa Série C, hein? Vamos abrir o olho, Santa Cruz. Então aqui eu vou passar para vocês o jogo a jogo, quem marcou os gols, né? A situação de cada equipe na tabela de classificação, e ao final do vídeo eu vou passar também os jogos da quarta rodada. Lembrando que nesta quarta-feira nós vamos ter ainda um jogo adiado da primeira rodada entre as equipes do Oeste e Mirassol, jogo que vai acontecer lá na Arena Barueri. Então vamos lá, eu vou passar os jogos por ordem de grupos, né, começando pelos jogos do grupo A, e depois eu passo para vocês como foi os jogos do grupo B. Lembrando que eu não vou colocar gols aqui no vídeo, né, eu já tive problemas por colocar gols de outras competições da CBF, né? Inclusive já teve vídeo meu que eu coloquei um golzinho da Série C, da Série B, esse vídeo foi desmonetizado, então infelizmente eu não vou poder ficar colocando aqui os gols da partida, mas eu dou dicas aí de onde vocês podem procurar os gols, beleza? Bom, começando então o jogo a jogo, pelo jogo que aconteceu lá na Arena da Amazônia, Manaus 2, Floresta 1. Bom, o jogo que abriu a rodada do Grupo A, o Manaus venceu o Floresta de virada pelo placar de 2 a 1 e se recuperou aí da derrota, né, da paulada que levou lá em Volta Redonda, quando foi derrotado por 5 a 0. Então, o Manaus aí se recuperando na Série C do Campeonato Brasileiro, mas foi o Floresta, né? O Floresta jogando na Arena da Amazônia, tudo a ver. Foi o Floresta que se sentiu em casa e depois de começar o jogo pressionando, abriu o placar logo aos 6 minutos. Após boa jogada pela direita, o Eduardo tocou para o Elielton, este foi até a linha de fundo e cruzou na área para Deizinho, que chegou batendo para tirar do goleiro Renan Rocha, fazendo 1 a 0 para a equipe do Floresta. Sim, pessoal, estou lendo aqui mesmo o roteiro aqui, né, porque é muita informação, então vocês vão me ver muitas vezes olhando aqui para baixo aqui, porque eu estou acompanhando as informações no texto que tem aqui embaixo, né, então não é estranho eu ficar olhando muito para baixo, porque aqui o vídeo vai ser um pouquinho longo hoje. Bom, voltando aqui ao jogo, né, o Floresta fez 1 a 0, aí o Manaus foi para cima, quase conseguiu o empate aos 9 minutos, mas o goleiro Douglas Dias fez uma ótima defesa, impedindo o empate do Gavião, porém, aos 37 minutos do primeiro tempo, o Ronael roubou a bola pela esquerda e cruzou. A bola passou pelo Vanilson, mas o Alan Dias chegou no segundo pau para empatar. A virada veio aos 18 minutos do segundo tempo, quando o Alan Dias passou a ser o garçom, né, ele que tinha feito o primeiro gol. Ele agora foi o garçom, ele avançou pela direita e cruzou na área. O Vanilson, né, aquele que tinha deixado a bola do primeiro gol passar, desta vez se esticou todo, assim como se fosse um golpe de karatê, empurrou a bola para o fundo das redes e fez aí o gol da virada da equipe do Gavião, né, do Manaus, que dessa forma se recupera no grupo A e agora está na zona de classificação, né? O Manaus agora fechou a rodada na terceira colocação com 6 pontos em 3 jogos. Já o Floresta, que começou a rodada sendo um dos líderes do campeonato, ele agora perdeu 4 posições e aparece em 5º lugar com 4 pontos ganhos. Então o Floresta aí, que era um dos líderes do grupo, sai do G4 pelo menos nessa terceira rodada. Próximo jogo, Jacuipense 0, Paysandu 2. O Paysandu havia perdido, né, na rodada passada em casa para o Botafogo da Paraíba e se recuperou, né? Bateu a equipe do Jacuipense em Pituaçu pelo placar de 2 a 0 e aí soma a sua primeira vitória dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Enquanto que o time baiano, né, o Jacuipense, que para mim particularmente vai ser um dos que vão brigar para não cair nesse campeonato, eu não vejo o Jacuipense com força para brigar por classificação. O Jacuipense aí está na zona de rebaixamento, tem apenas 1 ponto ganho, divide a última colocação com o Santa Cruz. Os gols do Paysandu saíram ainda no primeiro tempo. Aos 22 minutos, o Marlon soltou o pé para fazer um belo gol e abriu o placar. Só que esse gol do Marlon não foi o mais bonito dessa rodada. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês que o gol do Botafogo da Paraíba contra a equipe do Volta Redonda foi o mais bonito dessa rodada. 10 minutos depois, né, aos 32 minutos, o Marlon recebeu o passe dentro da área, driblou o Canu e aí ele acabou perdendo a bola, né? A bola saiu do domínio dele, mas acabou batendo no Gedeilson, né, no defensor da equipe do Jacuipense, e foi para o fundo das redes. Apesar da jogada toda ter sido do jogador do Paysandu, né, do Marlon, a arbitragem assinalou gol contra para o jogador da Jacuipense, né? Então o Gedeilson
fez aí o segundo gol contra, e que decretou a vitória do Paysandu por 2-0 sobre o Jacuipense. Com esse resultado, o Paysandu ganhou uma posição e fechou a rodada na 7ª colocação com 4 pontos. Tem muita gente ali com 4 pontos. Já o time baiano segue sem vencer, como eu falei, e é o último colocado com 1 ponto, nos critérios de desempate. O Jacuipense fica abaixo do Santa Cruz, que também tem 1 ponto. Vamos ao próximo jogo agora. Tombense 2, Altos 2. Tombense e Altos, fizeram o jogo do domingo de manhã, Eles se enfrentaram às 11 da manhã do último domingo lá em Tombos, onde o time do Piauí chegou a ficar 2 vezes na frente do marcador, mas o Tombense foi buscar o empate. Aliás, empate é com a equipe do Tombense, O Tombense empatou os 3 jogos que fez nessa Série C por enquanto, Tá invicto, mas também não venceu, e isso aí deixa o time numa situação não muito boa, A equipe, essa ausência de vitórias, faz o Tombense ali ficar beirando a zona de rebaixamento. O time do Piauí, no caso o Altos, começou o jogo a todo vapor, mas aos poucos os mineiros foram se encaixando e tiveram a grande chance de abrir o placar aos 26 minutos do primeiro tempo em uma batida de falta de Ramon Pereira. A bola explodiu no travessão. Vocês se lembram do gol do Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2002 contra a Inglaterra? Esse lance do Ramon Pereira foi mais ou menos parecido, Ele bateu a falta assim com curva, a bola subiu e de repente caiu batendo no travessão, Só que foi lá na segunda trave. E aí, depois desse susto, o Altos acabou abrindo o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, Logo após ali a parada técnica, quando após uma boa trama de ataque do time, o Manuel acertou um belo chute da entrada na área no ângulo do goleiro Felipe Garcia. Mas não deu nem tempo para a equipe visitante saborear essa vantagem. Isso porque no minuto seguinte o David recebeu nas costas da defesa adversária e bateu rasteiro cruzado, sem chances para o goleiro Mondragon. O goleiro Mondragon, que foi aí um dos destaques do Altos, inclusive ele fez uma ótima defesa quando o jogo estava 2-2 já, Então o Mondragon aí salvou a equipe do Altos de repente sair lá de Minas Gerais com a derrota. Mas ainda no primeiro tempo, voltando aqui aos gols, aos 41 minutos o Altos voltou a ficar na frente quando o Thiaguinho desceu pela esquerda e cruzou para Betinho, que desempatou, dando números finais ao primeiro tempo. Na etapa complementar, o Tombense voltou a empatar aos 23 minutos em nova jogada também de cruzamento. Iago desceu pela direita, cruzou e o Galdino cabeceou sem chances para o goleiro Mondragon, dando números finais à partida. A situação dos times na tabela após a terceira rodada fica assim. O Tombense, como eu falei, segue invicto e soma aí 3 pontos em 3 jogos. O time é o 8º colocado, é o primeiro ali fora da zona do rebaixamento. Já o Altos, com esse pontinho conquistado lá em Minas Gerais, segue na zona de classificação, segue no G4, é o 4º colocado com 4 pontos. Próximo jogo, Botafogo 1, Volta Redonda 2. O Volta Redonda se assegurou aí na zona de classificação do grupo A, após vencer fora de casa o Botafogo da Paraíba pelo placar de 2-1. O Belo, que vinha aí de uma vitória fora de casa também diante do Paysandu, conhece a sua primeira derrota jogando em seus domínios. Todos os gols saíram no segundo tempo apenas. Aos 7 minutos em contra-ataque mortal, ali foi o jogo dos contra-ataques. O Naninho meteu grande bola para o MV, que invadiu a área e finalizou, sem chance para o goleiro da equipe do Botafogo, abrindo o placar. Porém, o gol mais bonito da terceira rodada, como eu falei, foi o do empate do Botafogo. O Maurinho arriscou de longe, a bola desviou no jogador do Volta Redonda e surpreendeu o goleiro, Foi aquele chute lá que você bateu de fora da área. A impressão que dava é que a bola ia lá para fora do estádio, mas no meio do caminho ela bate no jogador adversário e meio que perde força, Nesse desvio que a bola bateu no jogador do Volta Redonda, ela perdeu força, parou de subir e de repente caiu com tudo no fundo do gol e foi um empate aí da equipe do Botafogo. Porém, aos 24 minutos, o Emerson Juan recebeu em profundidade, avançou pela direita e chutou aí na saída do goleiro Juan, decretando números finais ao jogo, e o Volta Redonda vence a sua segunda partida seguida na Série C e fecha a rodada aí na vice-liderança com 6 pontos ganhos. O Belo é o 5º colocado com 4 pontos e só fica fora do G4 por ter saldo de gols a menos que a equipe do Altos, O Altos que quando venceu bem, então o Altos aí tem o melhor saldo de gols que a equipe do Botafogo e por isso está dentro da zona de classificação. Ferroviário 1, Santa Cruz 0.
No jogo que fechou a rodada, né? Fechou a terceira rodada da Série C, disputada nessa segunda-feira lá no estádio Castelão, em Fortaleza, o Ferroviário venceu o Santa Cruz pelo placar de 1-0. Essa situação do Santa Cruz, hein? Santa Cruz aí que foi mal na Copa do Brasil, foi mal na Copa do Nordeste também, não chegou na final do Campeonato Pernambucano e agora começa a Série C aí de uma maneira muito negativa, apenas 1 ponto em 3 jogos e o time tá na zona de rebaixamento aí, ó. Vamos abrir o olho a Santa Cruz, hein? De repente aí pode até ser que o trabalho do Bolívar lá não dure muito, né? Pelos lados lá do Arruda. Mas vamos aqui falar sobre o jogo, né? O único gol da partida saiu no segundo tempo, no primeiro, aos 2 minutos do segundo tempo, numa falha do goleiro Jordan. Porém, o goleiro do Santa Cruz foi um dos grandes nomes do time. No primeiro tempo ele já tinha feito uma grande defesa, né? Salvando o Santa Cruz de sair em desvantagem ainda no primeiro tempo. Aí no primeiro lance da etapa complementar, ele também fez outra grande defesa, mandando a bola para escanteio. E desse escanteio que acabou nascendo o único gol da partida, né? Quando após a cobrança do escanteio, ele saiu para tentar cortar a bola, não achou nada, passou reto e a bola acabou caindo nos pés do Vitão, né? Que só teve o trabalho ali de completar para as redes, correr pro abraço e dar um mergulho em cima do escudo do Ferroviário, que é aquele tapetinho que fica ali atrás do gol, né? Ele foi lá e mergulhou no escudo para comemorar o gol. Então esse acabou sendo o único gol da partida. Gol importante para a equipe do Ferroviário, que com essa vitória assume a liderança do grupo. O Ferroviário tem 7 pontos ganhos, líder isolado, enquanto a equipe do Santa Cruz soma apenas 1 ponto e só está à frente do Jacuipense por conta do saldo de gols, né? Então, a situação muito difícil aí para a equipe do Santa Cruz nesse começo de Série C. E para mim o Santa Cruz era um dos times que iam brigar para subir. Novo Horizontino 0, Oeste 0. E a terceira rodada do grupo B começou com um duelo paulista entre Novo Horizontino e Oeste, porém as equipes ficaram no 0-0 em jogo disputado lá no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte. As duas equipes até que criaram boas chances, teve bola salva em cima da linha, né? Gol perdido cara a cara, porém bola na rede mesmo que é bom, nada. Com esse resultado, o Novo Horizontino, que era um dos líderes com 100% de aproveitamento, perdeu esse aproveitamento máximo, mas segue na liderança, né? Ele soma 7 pontos e também é o líder ainda dessa chave, né? À frente do Criciúma nos critérios de desempate. Já o Oeste, né? O Rubrão, ele segue aí sem vencer no campeonato e soma apenas 1 ponto, né? Ponto conquistado nessa partida e está na 8ª colocação. Lembrando que o Oeste, né? Tem um jogo a menos, vai descontar esse jogo nesta quarta-feira contra o Mirassol, mas mesmo assim já é um começo ruim aí para a equipe do Oeste. O Oeste que foi um dos times que foram rebaixados da Série B no ano passado, né? Então, Novo Horizontino 0, Oeste 0, primeiro duelo entre times paulistas nessa rodada, foram 2, daqui a pouquinho já chega no outro, e o Oeste aí tentando ainda sem vencer na competição. São José 0, Ituano 0. Outro 0-0 da rodada aconteceu em Porto Alegre, onde São José e Ituano não acharam o caminho do gol e seguem sem vencer dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. Pior para o time de Porto Alegre, que em 3 jogos ainda não balançou as redes, né? O time de Porto Alegre, aí, o São José, junto com o Santa Cruz, ainda não fizeram gols nessa Série C do Campeonato Brasileiro. O time até que criaram boas chances, né? Mas pecaram ali na hora H. O São José, inclusive, teve um gol anulado aos 23 minutos do segundo tempo, quando a arbitragem flagrou lance de impedimento. Com esse resultado, o Ituano segue na lanterna do grupo B, com apenas 1 ponto ganho, enquanto que o Zequinha é o 7º colocado com 2 pontos. Para mim, particularmente, pelo que vem mostrando essas duas equipes no começo de campeonato, esses dois times vão brigar para não cair, né? Tanto o São José, que no ano passado teve que brigar para não cair, o Ituano pelo menos chegou nos quadrangulares, mas nesse ano aí parece que, baseado nesse início de campeonato, esses dois times vão brigar para não cair. O Ituano, inclusive, já trocou de treinador e nessa partida aí marcou a estreia do técnico Mazola Júnior, né? Que viu pelo menos a evolução na defesa, né? O Ituano que vinha de uma goleada por 4-1 em casa diante do Grêmio Novo Horizontino, pelo menos passa nesse jogo com sua defesa zerada, né? Vamos aguardar aí os próximos jogos para ver o que vai acontecer. Próximo jogo então será Botafogo 1, Mirassol 3. Bom, em outro duelo paulista disputado neste sábado, né, na tarde desse sábado, o Mirassol venceu o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 3-1. Esse jogo foi disputado lá no estado de Santa Cruz, que agora tem o name rights, né?
chamado Eurobike Arena, né? Então o estádio do Botafogo agora se chama Eurobike Arena, ou Arena Eurobike, algo do tipo. E o Mirassol parece que gosta de vencer em Ribeirão Preto, né? Porque no Campeonato Paulista da temporada passada, o time havia ido lá e vencido o Botafogo por 6-0, né? Foi ali, eu acho que um jogo antes da parada do futebol na época. E agora o Leão volta para Ribeirão Preto e conquista aí metade daquele placar, né? Vence por 3-1, mas resultado suficiente aí para somar seus primeiros pontos na Série C. O Mirassol, que tem um jogo a menos, né? Como eu falei, vai jogar nesta quarta-feira contra o Oeste, aquele jogo adiado da primeira rodada, e ele perdeu, né, na estreia para o Ipiranga por 2-1 e agora recupera esses pontos fora de casa. O primeiro gol da partida saiu aos 31 minutos do primeiro tempo, quando em jogada de contra-ataque, o Fabrício tocou pro Foguinho, ele cruzou na segunda trave e o Giovani apareceu para completar. A jogada foi tão rápida, né? Se vocês procurarem na internet esse gol, vocês vão reparar que no cantinho da imagem, quando o árbitro faz aquele break para voltar pro meio de campo, ele toma um escorregão, cara. Acho que ele não tava com a chuteira adequada, mas o árbitro toma um escorregão e cai sentado. Inclusive passou, acho que até batido pelos narradores esse lance, viu? Mas se vocês olharem logo no primeiro lance, né, na primeira imagem do gol, né, quando é aquela imagem mais aberta, vocês vão ver que o árbitro, a hora que a bola entra, né, o árbitro aponta pro centro de campo, ele vai fazer aquela corrida para voltar, ele escorrega e acaba tomando um capote. Voltando aqui aos gols, aos 40 minutos, né, do primeiro tempo, o Mirassol chegou ao segundo gol novamente com o Giovani, dessa vez aproveitando o cruzamento rasteiro vindo da direita, efetuado pelo Jefferson, né? Então o Jefferson cruzou da direita e o Giovani marcou o segundo dele e o segundo do Mirassol. O terceiro gol do Mirassol saiu aos 37 do segundo tempo, em rápido contra-ataque puxado pelo Lucas Silva, que o Macena apareceu na cara do goleiro do Botafogo para não perdoar, fazer 3-0. Aí nos acréscimos, né, na Bacia das Almas, o Hélio Paraíba, que tinha entrado no decorrer do jogo, ele aproveitou para fazer aí, descontar, né, fazer o gol de honra do Botafogo após uma cobrança de escanteio, né. O Mirassol, o que chamou a atenção nesse jogo do Mirassol foi a postura do técnico Eduardo Batista. Mesmo vencendo fora de casa por 2-0, um time que era um dos líderes do campeonato na ocasião, o Botafogo entrou na rodada como um dos líderes da chave, né, ele tinha 100% de aproveitamento, o Eduardo Batista não abriu mão do ataque. As mexidas que ele fez ao longo da partida, né, as substituições que ele fez, foi sempre para deixar o time no ataque. E acabou aí sendo premiado com esse terceiro gol, né, o Mirassol que vence a primeira aí na Série C do Campeonato Brasileiro e, na minha opinião, vai ser um dos times que estará, né, nos quadrangulares aí na segunda fase, né. Se vai conseguir o acesso, eu já não posso responder, mas o Mirassol, na minha opinião, vai ser um dos 4 times classificados nesse grupo aí para a segunda fase. Como eu falei, né, o Mirassol, que tem um jogo a menos, somou seus primeiros pontos e é o 6º colocado do grupo. Já o Botafogo, mesmo com a derrota, é o 4º colocado com 6 pontos ganhos. Próximo jogo, Criciúma 2, Ipiranga 1. O Criciúma entrou em campo, né, também na manhã de domingo, outro jogo disputado no domingo às 11 horas da manhã. O Criciúma entrou em campo embalado aí pela vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, conquistada no meio de semana, diante da equipe do América. E ele venceu mais uma na Série C. Bateu o Ipiranga pelo placar de 2-1. Olha o trabalho aí do técnico Paulo Baier dando resultado. Paulo Baier, que chegou ao Criciúma logo após o final do Campeonato Catarinense. Ele que já havia feito um bom trabalho dirigindo o Próspera. E agora vem aí tendo um ótimo início de trabalho à frente do Criciúma, né? Além de levar o time para as oitavas da Copa do Brasil, nessa Série C já são 7 pontos em 3 jogos. E o Tigre aí é um dos líderes, né, da chave, junto com o Grêmio Novo Horizontino. E os gols do Criciúma saíram ainda no primeiro tempo. Aos 27 minutos, o Igor recebeu na entrada da área e soltou o pé para abrir o placar. Aos 35 minutos, o Rodrigo fez boa jogada e tocou para o Dudu Figueiredo ampliar. Esse toque do Rodrigo pro Dudu, eu não sei se foi um toque de calcanhar pensado, eu não sei se na hora ali da dividida com o jogador adversário ele pisou na bola e acabou sem querer rolando para trás. Eu só sei que o passe deu certo e resultou aí no segundo gol do Criciúma. O time gaúcho, né, o Ipiranga, ele só descontou aos 35 minutos do segundo tempo, quando o Quirino aproveitou o cruzamento na área para balançar as redes carvoeiras. Mas a reação parou por aí, né? O Criciúma vence por 2-1, conquista sua segunda vitória em casa na Série C e já desponta aí como um dos líderes da competição. O Carvoeiro, né, como eu falei, é um dos líderes com 7 pontos ganhos, enquanto que os gaúchos, que perderam 100% de aproveitamento, assim como o Botafogo de Ribeirão Preto e o Grêmio Novo Horizontino,
O Ipiranga também tinha duas vitórias em 2 jogos. Eles não têm mais 100% de aproveitamento, perdem a primeira, mesmo assim seguem no G4, na terceira colocação com 6 pontos ganhos. E para a gente fechar, vamos falar de Paraná 1, Figueirense 1. Bom, no jogo que fechou a terceira rodada do Grupo B, realizado na tarde de domingo lá na Vila Capanema, né, em Curitiba, o Paraná Clube e o Figueirense empataram em 1-1 e esse resultado aí ficou ótimo para a equipe do Figueirense, já já vocês vão saber por quê. Os gols da partida saíram cedo, logo aos 11 minutos o Oberdan fez boa jogada e chutou da direita. O goleiro Bruno Grassi defendeu, né, mas deu rebote, e aí na sobra o Andrew aproveitou para mandar para o fundo das redes, abrindo o marcador. Esse foi o primeiro gol do Figueirense após celebrar o seu centenário. O Figueirense, que nos últimos dias completou 100 anos de fundação, não é o melhor momento, evidentemente, da história do Figueirense, né? Mas fica aqui o registro, então, foi o primeiro gol do Figueirense após completar 100 anos de fundação. Só que aos 17 minutos, né, essa vantagem do Figueirense durou apenas 6 minutos, porque aos 17 minutos o Reis chutou cruzado e empatou, deixando tudo igual. Aí, aos 20 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Edson Henrique chegou forte no jogador do Paraná e recebeu o cartão vermelho direto. Com isso, a equipe do Figueirense teve que jogar mais de 70 minutos, contando os acréscimos, né? São 70 minutos aí do tempo regulamentar e mais os acréscimos das 2 etapas. O Figueirense teve que se segurar com um jogador a menos. Apesar da desvantagem numérica, né, de jogadores em campo, a equipe conseguiu aí segurar a pressão do Paraná Clube, né, que mandou bola na trave, teve gol impedido, né, teve gol anulado, mas não conseguiu furar a defesa do Figueirense. Figueirense que deixa o Curitiba com 1 ponto na bagagem, e o Paraná, né, somou seu primeiro ponto, mas isso não pode ser muito comemorado, né? Afinal, a equipe está na zona do rebaixamento, ainda não venceu e está numa situação bastante complicada. O Paraná, que chegou nessa Série C, né, como vindo aí da Série B rebaixado, com a expectativa aí de poder dar a volta por cima logo, começa muito mal essa Série C do Campeonato Brasileiro, né? O Figueirense é o 7º colocado e o Paraná é o penúltimo colocado, só ficando na frente do Ituano no saldo de gols. Bom, pessoal, então agora eu vou passar para vocês os jogos da quarta rodada, né? Quarta rodada que começa já nessa sexta-feira. Então eu vou passar aqui para vocês então os jogos da quarta rodada. Vou colocar aqui na tela então o site da CBF para a gente ir acompanhando então grupo a grupo os jogos dessa quarta rodada. Vamos começar pelo grupo A. Grupo A, como eu falei, a rodada começa nessa sexta-feira com o jogo entre Tombense e Ferroviário. O duelo será às 20 horas, né? 8 da noite, lá em Tombos. O Tombense buscando aí vencer pela primeira vez no campeonato, jogando contra o líder da chave, né? O Ferroviário, que é o líder da chave. No sábado, às 3h30 da tarde, lá no estádio Domingão, em Horizonte, o Floresta vai receber o Botafogo da Paraíba. Jogo aí de 2 equipes que perderam na rodada e querem aí vencer para voltar a figurar no G4. As 2 equipes perderam suas vagas no G4 e se enfrentam agora buscando recuperar um lugar na zona de classificação. Também no sábado, às 17 horas, jogo com transmissão da TV Bandeirantes para as regiões Norte e Nordeste, o Paysandu recebe o Volta Redonda. Esse jogo vai acontecer lá na Curuzu. O Paysandu é o 7º colocado com 4 pontos e o Volta Redonda briga aí pela liderança, né? O Volta Redonda tem 6 pontos, vai torcer por um tropeço do Ferroviário na sexta-feira para tentar contra o Papão assumir a liderança isolada. No domingo, às 16 horas, lá no Lindolfo Monteiro, em Teresina, o Altos vai encarar a equipe do Manaus. Jogo aí de 2 equipes que estão dentro da zona de classificação. E na segunda-feira, 8 da noite, transmissão do DAZN, o Santa Cruz recebe o Jacuipense. O duelo aí das 2 últimas colocadas do grupo, né? Os 2 times somam apenas 1 ponto e quem perder vai ficar numa situação muito complicada, né? Pode aí se afundar na zona do rebaixamento e corre o risco ainda de ver as outras equipes abrirem distância. Pelo grupo B, a rodada vai começar às 11 horas da manhã do próximo sábado. O Grêmio Novo Horizontino vai receber o São José lá no Jorge Ismael de Bias, né? O Grêmio Novo Horizontino aí defendendo a sua liderança. Um pouco mais tarde, com transmissão da TV Bandeirantes para o interior de São Paulo e para a região sul, o Ituano jogará contra o Paraná Clube. Esse jogo vai acontecer no estádio Novelli Júnior. Um pouco mais tarde, também no sábado, o Oeste joga contra o Criciúma. O Oeste aí que busca, no momento ainda busca a sua primeira vitória na competição. O Oeste que antes desse jogo ainda enfrenta o Mirassol no meio de semana. O Oeste aí recebendo o Criciúma na Arena Barueri. No domingo,
11 da manhã, mais um jogo às 11 da manhã, o Ipiranga vai jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Esse jogo vai acontecer lá no estádio Colosso da Lagoa, né? O Botafogo e o Ipiranga, que eram equipes que estavam com 100% de aproveitamento até a última rodada, buscando essa recuperação. E também no domingo, 6 da tarde, lá no Orlando Scarpelli, o Figueirense vai jogar contra o Mirassol. Figueirense aí, que é o quinto colocado, né? Eu falei que era o sétimo, mas é o quinto colocado, com 4 pontos, jogando contra o Mirassol, que é o sexto colocado com 3, mas o Mirassol tem um jogo antes ainda desse aí, para estar fazendo no meio de semana, né? Então, esse jogo aí, no momento, é briga por G4. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, deixa aqui nos comentários para vocês qual que está sendo a grande surpresa dessa Série C e qual está sendo aí a grande decepção. Para vocês, quem é que vai brigar pelo acesso e quem é que vai ser rebaixado. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu vou responder a todos, né? Eu gosto de interagir com vocês, trocar uma ideia. Então deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!